Olá a todos, meu nome é Fernando Fidelix Nunes e neste vídeo falarei com vocês sobre o livro Só os Profetas Enxergam o Óbvio, frases inesquecíveis de Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues, que é o meu escritor predileto, ele é considerado por muitas pessoas o principal frasista da língua portuguesa, mas ele não é uma unanimidade. E ele achava ótimo não ser unanimidade, porque para ele, e essa é uma das frases mais famosas dele, toda unanimidade é burra. E ele vai falando dessa frase de várias maneiras, como veremos aqui neste vídeo. Esta é uma daquelas coletâneas imperdíveis para quem quer conhecer as principais frases do Nelson Rodrigues, quer conhecer a profundidade de sua inteligência na construção de frases curtas, mas que conseguem mexer com o pensamento das pessoas, com as emoções das pessoas. E aqui o organizador dividiu as frases baseadas nas obras do Nelson Rodrigues, principalmente nas obras de crônica. Vamos a Memórias, a Menina Sem Estrela. Tem duas páginas aqui, algumas frases que eu reservei para vocês. Na página 13, por exemplo, vai falar sobre o beijo. Eu vou falar das frases e algumas eu vou comentar aqui, outras não. A verdadeira posse é o beijo na boca. É o beijo na boca que faz do casal ser único, definitivo. Isso na página 13. Na página 18 do livro, ele vai trazer: a pior forma de solidão é a companhia de um paulista. E essa frase ele vai reinventando várias vezes no decorrer das obras dele. Várias frases do Nelson Rodrigues, ele não fala apenas uma vez, ele repete muito. Só que quando ele repete, nem sempre ele utiliza exatamente a mesma estrutura, mas a gente vê que ele vai reaproveitando a estrutura e também reformulando o pensamento muitas vezes. É muito comum na obra dele: a pior forma de solidão é, ele coloca algum aspecto depois. Sobre a unanimidade, toda unanimidade é hedionda. Uma frase também muito marcante do Nelson Rodrigues. Na página 24, sobre o brasileiro, ele fala o seguinte: o brasileiro continua sendo aquele narciso às avessas, que cospe na própria imagem. Olha, e aí ele capta um aspecto da identidade brasileira muito forte, que é o brasileiro cuspir na própria imagem. Isso ele trabalha muito bem. Sobre os canalhas, o canalha, quando investido de liderança, faz, inventa, aglutina e dinamiza massas de canalhas. Ou seja, ele vai discutir muito isso, que os canalhas conseguem dinamizar e reunir outros canalhas ao redor dele, né? Aqui também vai ter sobre a fome na página 25. A fome é o mais antigo dos hábitos humanos. Na página 31, sobre televisão e traição, eu selecionei para vocês: a televisão matou a janela. E sobre a traição, é num bate-boca que nasce na mulher a vontade de trair. Olha só as frases dele. Isso já é no óbvio ululante. No livro A Cabra Vadia, na página 34, vai falar sobre a aglomeração. Na hora de odiar, ou de matar, ou de morrer, ou simplesmente de pensar, os homens se aglomeram. Nesses tempos de pandemia, que eu estou gravando o vídeo agora, em setembro de 2021, falar de aglomeração também traz muito isso, né? Como as pessoas, na hora de odiar, de matar ou de morrer, ou simplesmente de pensar, acabam se aglomerando muito. Também sobre a beleza, na página 35, ele afirma: a beleza interessa nos primeiros 15 dias e morre, em seguida, num insuportável tédio visual. Frases muito fortes dele. Sobre o Brasil e brasileiro, são temas muito comuns na obra dele, né? Ele vai colocar assim: o Brasil é um adiamento infinito. Também vai dizer: o Brasil está por fazer, e repito, todos os dias o Brasil pede que alguém o faça. O Brasil não é uma pátria, não é uma nação, não é um povo, mas uma paisagem. As frases dele são bem, digamos assim, como vocês podem notar, bem provocativas. Ele tenta trabalhar com várias imagens que o próprio brasileiro tem sobre si, como a sociedade também trata vários temas. Ele tenta desnudar muitas
canalices do ser humano. Ele fez isso muito bem no decorrer de sua obra. Sobre as entrevistas, na página 39, ele vai afirmar: nada mais cínico, nada mais apócrifo do que a entrevista verdadeira. Ele vai colocar isso muito bem também. Já na principal obra de crônicas dele foi o Reacionário, que ele selecionou ali a maior quantidade de crônicas dele, e também é onde vamos encontrar boa parte de suas frases sobre costumes, sobre como ele pensava a sociedade brasileira, como ele a percebia ali no final dos anos 60 e durante boa parte dos anos 1970. Vamos a algumas dessas frases. Na página 52, aqui do livro, temos sobre a bondade. Temos uma bondade frívola, distraída e relapsa. Fazendo as contas, somos bons por dia de 15 a 20 minutos. Olha como ele trata a relação das pessoas com a bondade. Sobre a cama, também tem uma frase muito interessante sobre a cama. A cama é um móvel metafísico, onde o homem nasce, sonha, ama e morre. Olha só como ele trata vários fatos do cotidiano, que é uma essência da crônica, né? A partir de um ponto de vista muito peculiar, como ele trata a cama, né? Ele consegue abarcar como, por exemplo, a cama é um móvel fundamental para a existência humana, em vários de seus momentos. Sobre Copacabana, ele diz na página 53, Copacabana vive por semana 7 domingos. Olha só, na página 54, eu selecionei para vocês que ele vai falar sobre Deus, diálogo e entrevistas. Deus fala pelas coincidências. Essa sobre o diálogo agora é uma das melhores dele. Não sei se repararam, mas o diálogo entre brasileiros é sempre fatalmente um monólogo. O interlocutor não existe. É como as pessoas no final acabam não ouvindo umas às outras. Acabam só falando. Isso é muito interessante que ele traz. Entrevistas. A entrevista verdadeira é uma sucessão de poses e de máscaras. Olha só como ele tenta desnudar aqui algumas coisas do ser humano. Na página 55, vamos falar sobre a frustração. Nada frustra mais a mulher do que a liberdade que ela não pediu, que não quer e que não a realiza. Essa é uma frase marcante da maneira como Nelson Rodrigues também via as mulheres ali no final, ali durante os anos 1960 e 1970. Gênio. Um gênio não convence ninguém, o idiota sim. E aí é um conjunto, né, de frases que ele tem sobre os idiotas, né, que ele dizia que os idiotas iam tomar o mundo iam dominar o mundo não pela qualidade, mas pela quantidade. Eles são muitos. Então ele mostra assim, o poder do idiota no Brasil. Ele coloca isso de uma maneira muito forte em sua obra. Principalmente no Brasil, não só no Brasil, mas principalmente no Brasil. Aqui ele vai tratar também sobre o Maracanã, na página 56. No Maracanã vai-se até minuto de silêncio, e como dizia o outro, vai-se até mulher nua. Pra vocês verem como ele conseguia construir significados muito potentes, né? Repetição, sobre a repetição na página 58. 2 ou 3 vezes por semana digo eu o seguinte: nada mais invisível do que o óbvio ululante. E vejam vocês, apesar da repetição deslavada, a frase tem sempre um ar de novidade total. Ele sempre tem essa ideia, né? De falar que nada mais invisível do que o óbvio ululante. Ele repetia isso o tempo todo, realmente. E até hoje, né? As pessoas, vocês não enxergam o óbvio. A gente está numa época de teorias da conspiração. E muitas pessoas não enxergam como é óbvio que boa parte dessas teorias são puro lixo. Ou são outras formas de manipular as pessoas, na verdade, né? Aqui na página 59, sobre a solidão, ele vai falar o seguinte: a pior forma de solidão é o sexo sem amor. Para vocês verem como ele repete essa estrutura. A pior forma de solidão é
E aqui ele coloca dessa vez é o sexo sem amor. Na outra ele tinha falado é a companhia de um paulista, para vocês verem como é que funcionava o raciocínio dele, né? No livro O Berro Impresso nas Manchetes, ele vai falar o seguinte, na página 63 aqui do livro, ele vai trazer sobre a bola, né? Bola, canalhas e dinheiro. Aqui eu separei essa página que eu achei ela muito interessante. A bola tem um instinto clarividente e infalível, que a faz encontrar e acompanhar o verdadeiro craque. Há na bola uma alma de cachorra. Canalha aqui mais uma vez, né? O canalha é sempre um cordial, um ameno, um amorável. Dinheiro. O dinheiro excessivo nos intoxica e liquida. Sobre dívidas, essa sobre dívidas dele é muito boa e até muito atual, né? Um brasileiro sem dívidas é o que há de mais utópico, inexequível e mesmo indesejável. Olha como a relação do brasileiro com a dívida, de certa maneira, não mudou tanto, né? Dos anos, de meados do século XX para hoje. Futebol. Sobre o futebol, algumas frases marcantes dele são as seguintes, ó. De fato, o futebol brasileiro tem tudo, menos o seu psicanalista. Cuida-se da integridade das canelas, mas ninguém se lembra de preservar a saúde interior, o delicadíssimo equilíbrio emocional do jogador. Essa é uma frase que nós pensamos muito hoje isso em relação à integridade emocional dos jogadores, assim, os clubes, né? Pensam muito nisso. Embora não se fale tão abertamente, eles comentam que tem seus psicólogos hoje em dia, né? Mas ele me mostra já naquela época, no meados do século XX, como isso era ignorado muitas vezes. Outras frases dele marcantes, né? O jogador que nunca levou um pé na cara não amadureceu ainda para os grandes triunfos. Põe uma barba postiça no torcedor do Botafogo, dê-lhe óculos escuros. Raspem-lhe as impressões digitais, e ainda assim ele será inconfundível. Há no alvinegro é emanação específica de um pessimismo imortal. Fazia muita piada com os torcedores do Botafogo, que eles eram extremamente pessimistas. O torcedor do Botafogo é diferente. Ele compra o seu ingresso como quem adquire o direito que lhe parece sagrado e inalienável de sofrer. Olha só como ele trazia muito isso, né? Diante de Garrincha, ninguém era mais torcedor de A ou de B. O público passava a ver e a sentir apenas a jogada mágica. Foi-se assistir a um jogo e viu-se Garrincha. No fim, já as duas torcidas queriam apenas que Garrincha apanhasse a bola e começasse a fazer as suas delirantes fantasias. Olha só, essa e outras muitas frases que ele fez sobre o Garrincha, né? A máxima característica, olha outra coisa que ele fala do Garrincha. A máxima característica terrena de Garrincha é a seguinte: ele não precisa pensar, e por isso, porque não pensa, posso apontá-lo como a única sanidade mental do Brasil. Sobre Pelé também ele fala, Pelé é o Michelangelo da bola. Então ele tem frases muito marcantes sobre os nossos craques também do futebol. Na página 77 também, que é o Brasil em Campo, uma coletânea de muitas crônicas dele sobre futebol, na página ele vai falar o seguinte sobre futebol, né? Se não se faz literatura nem política com bons sentimentos, também não se faz futebol com bons sentimentos. Essa é uma ideia dele muito forte, né? Que não se faz nem literatura, nem política, nem futebol só com bons sentimentos. Você tem que ter um lado, digamos assim, mais agressivo, até canalha, vamos dizer assim, nesses termos. Sobre a imparcialidade, na página 78, ele tem também uma frase marcante. O imparcial só merece a nossa gargalhada. Outra frase dele sobre o imparcial e a imparcialidade é: o ser humano pode ter todos os defeitos, e os tem, menos o da imparcialidade. O ser humano nunca é imparcial. Parcialidade é um mito, e os estudos sobre argumentação também defendem. Sobre o poder, na página 79, ele falava: no Brasil, a delícia do poder é o seu abuso. E na página 80, sobre verdades, ele fala o seguinte: é preciso variar, dizem. Mentira. É preciso inversamente não variar.
Nada mais é estúpido e vazio do que a variedade. Em A Pátria de Chuteiras, também um livro de crônicas deles sobre futebol, ele fala o seguinte, sobre o Brasil e o brasileiro. O brasileiro precisa se convencer de que não é um vira-latas. Ele vai colocar também aqui, na página 84, sobre o futebol, que o sujeito que diz que o futebol brasileiro passou é o Narciso às avessas, já que a seleção é a pátria em calções e chuteiras. Outra frase dele, no time de Pelé só ele existe e o resto é paisagem. Muitíssimas vezes Pelé foi estátua e muitíssimas vezes foi vaia. Ele era um grande admirador do futebol de Pelé e Garrincha, né? Como vocês podem ver aqui. Sobre a humildade, na página 85, essa também é uma frase muito marcante dele. É uma abjeção falar em humildade no Brasil. Olhem este povo de paus de arara. Ante as riquezas do mundo, cada um de nós é um retirante de Portinari, que lambe a sua rapadura ou coça a sua sarna. A humildade tem sentido para os césares industriais dos Estados Unidos. Já o pau de arara precisa inversamente de mania de grandeza. Olha como ele vai colocando as frases do Nelson Rodrigues de uma maneira, o André Sefrin, muito interessantes, porque vai separando por temas, e aí a gente vai tendo acesso a esses pensamentos dele, né? O brasileiro precisa ter essa mania de grandeza, né? A humildade tem sentido para os césares industriais dos Estados Unidos. Já o pau de arara precisa inversamente de mania de grandeza. A gente precisa ter essa mania de grandeza, de ser grande. Porque esse pensamento de humilde e tal, no final acaba nos diminuindo se nós o tivermos, né? Isso é uma ideia defendida por ele muito. Em A Vida Como Ela É, tem uma frase dele que eu selecionei sobre amor e dinheiro, na página 90 e 91. Tem algumas frases dele, né, sobre o amor e outras sobre dinheiro, né? Sobre o amor, né, que era uma série de histórias em que ele tratava principalmente dos casos, da maneira como aconteciam os casos amorosos no Rio de Janeiro de meados do século XX, né, nos anos 1950. É provavelmente um dos grandes sucessos dos jornais, né, da história da literatura brasileira no jornal. Talvez seja o principal sucesso, né, a principal coluna, que durou muito tempo, durou mais de uma década essa coluna e fez muito sucesso. O Rui Castro diz que ele publicou cerca de 2.000 histórias de A Vida Como Ela É. Então aqui a gente tem algumas frases dessas histórias. Que num casal, pior do que o ódio é a falta de amor. Ele falava também o seguinte sobre o amor. O amor exige uma concentração prévia e total. Também sobre o amor. Em amor deve-se mentir, sempre. E também falava, o que põe a mulher no hospício quase sempre é a falta de amor. Sobre dinheiro, ele tem algumas frases muito também fortes sobre o dinheiro. Agora já na página 91. O dinheiro compra até o amor verdadeiro. Essa frase dele na Vida Como Ela é muito forte. Também. Nas peças dele, ele tem também algumas frases bem marcantes aqui, que eu vou selecionar para vocês. Em Bonitinha Mais Ordinária, por exemplo, ele fala sobre os canalhas, na página 95 aqui do livro. Que é uma frase do Peixoto, do personagem. No Brasil, quem não é canalha na véspera, é canalha no dia seguinte. E aqui ele também vai falar sobre a morte na página 98. Na peça Vestido de Noiva, a frase da Alaide. O morto é bom, de Alaide. Um morto é bom porque a gente deixa no lugar e quando volta ele está na mesma posição. O que mede medo na morte é que cada um morre só. Também agora uma frase que mede medo na morte é que cada um morre só. Frase da Nair, em Perdoa-me por me traíres. Sobre sexo, aqui na página 100, ele coloca que o verdadeiro defloramento é o primeiro beijo na boca. Vocês verem, também tem alguma ideia parecida lá que a gente citou no início, né, do livro, no Memórias da Menina Sem Estrela, que ele também vai comentar isso.
Solidariedade e traição, na página 101. O mineiro só é solidário no câncer. Essa é uma frase repetida a todo momento no Bonitinha Mais Ordinária. Uma frase repetida principalmente pelo Edgar. Sobre a traição, né? Ninguém ama ninguém, ninguém sabe amar ninguém, então é preciso trair sempre, na esperança do amor impossível. Frase do Gilberto em Perdoa-me por me traíres. Também tem uma frase de Helena em Meu Destino é Pecar. Pode-se trair as mortas, que elas não reclamam. As frases deles são bem fortes, né? No romance A Mentira, aqui na página 108, a gente tem também... Estou tentando trazer aqui para vocês, só explicando as principais frases do Nelson Rodrigues aqui do livro, né? Compartilhar com vocês para mostrar como esse livro é extremamente rico. Sobre a conquista, na página 108, ele fala: não é com escrúpulos, pudores e dúvidas que se conquista uma mulher. Sobre a traição, na página 110, ele vai dizer o seguinte, e essa é uma teoria dele, né? Num casal há sempre um infiel, é preciso trair para não ser traído. Nenhuma mulher trai por amor ou desamor. Também tem são duas frases dele sobre a traição. E o casamento, na página 112 aqui, eu separei para vocês também algumas frases bem interessantes, né? Sobre o casamento, o próprio casamento. O casamento já é indissolúvel na véspera. Também outra frase, o importante no casamento não é a noiva ou o noivo, é o próprio casamento. Também ele vai falar aqui sobre o ginecologista, na página 113. Qualquer um pode ser obsceno, menos o ginecologista. Ele tem umas frases bem curiosas, né? Vamos dizer assim. E sobre o sexo, ele vai falar: se cada um conhecesse a intimidade sexual dos outros, ninguém falaria com ninguém. Também é uma frase muito conhecida aí do Nelson Rodrigues. Seus textos inéditos, eu selecionei aqui adultos, o adulto, né? Tenho 54 anos de idade, sou e sempre fui um anjo pornográfico. Que essa acaba sendo uma definição sobre ele mesmo, ficou muito conhecida devido à biografia que foi feita do Rui Castro com esse título, O Anjo Pornográfico. Dívidas, na página 116. O brasileiro tem dívidas para viver e sobreviver. Óbvio, na página 118. Só os santos, os gênios e os profetas enxergam o óbvio. No mundo de evidências imperceptíveis, a descoberta do óbvio leva à loucura. Que são textos inéditos dele, né? Aqui, no caso, na revista Manchete, e o outro no Jornal dos Esportes. E a unanimidade, na página 19, toda unanimidade é burra. Escreveu no Jornal dos Esportes essa frase em 9 de novembro de 1965. Por fim, as entrevistas dele, que eram muito interessantes também. Todo amor é eterno, e se acaba, não era amor. Uma entrevista dele é a Clarice Lispector. Clarice Lispector já entrevistou o Nelson Rodrigues, para quem não sabe. Sobre a mentira, na página 123, ele fala o seguinte: a mentira, essa preciosa substância que nos alimenta a todos, sem a qual o equilíbrio do universo estaria desfeito. A mentira mantém a máquina do mundo e impede que ela seja destroçada. Sobre o teatro, ele fala uma coisa bem interessante aqui também. O teatro é a mais prostituta das artes. Se alguém examinar bem os assoalhos das minhas peças, vai encontrar todas as respostas, os meus vestígios. E por fim, a frase que fecha o livro: a verdade é uma coisa hedionda. Sobre verdades, né? Feita para habitar os asilos de psicopatas incuráveis. Então, gente, nesse vídeo eu tentei trazer para vocês aqui as principais frases do Nelson Rodrigues, na minha opinião, que estão aqui presentes nesse livro. Só os profetas enxergam o óbvio, frases inesquecíveis de Nelson Rodrigues. Espero que tenham gostado do vídeo e se quiserem adquirir o livro, acessem o link abaixo para adquiri-lo na Amazon e também se inscrevam no canal para nos ajudar aí. Se tiverem alguma sugestão de obra, também pode deixar nos comentários logo abaixo que nós falaremos sobre outros livros. Então, esse livro aqui, destacando por fim, é um livro imperdível para quem quer conhecer mais sobre a obra do Nelson Rodrigues e principalmente para quem
ama ler e refletir sobre grandes frases. Tá bom, gente? Até a próxima. Tchau!